Bom dia, que a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em nossos corações. Hoje vamos refletir um pouquinho na experiência de Balaão, um profeta do Senhor, descrita lá no livro de Números, capítulo 22. Vamos focar mais a partir do versículo 21. Onde esse homem do Senhor, ele é pressionado pelo profeta de Moabe a amaldiçoar o povo de Deus. Só que, porém, o povo era de Deus. E não era vontade de Deus que o povo dele fosse amaldiçoado pelo seu próprio profeta. E Deus então dá uma ordem a Balaão para que não vá amaldiçoar o povo dele. Interessante que naquela pressão toda, ele insistindo, e acabou que ele então foi. E a Bíblia fala que ele foi pela uma certa manhã, e a ira do Senhor se levantou contra aquela atitude dele. Só que interessante que a ira de Deus se levantou, mas a misericórdia também se levantou. Porque nós vemos que quando Balaão estava ali no caminho, um anjo da morte se pôs na sua frente para o matar. E Deus então permite que aquela mula enxergue aquele anjo da morte. E aquela mula então ela empaca, ela para no caminho e não vai. Mas Balaão então fica indignado com aquela mula e bate nela para que ela vá e ela não vai. E por 3 vezes Balaão faz isso. E pela 3ª vez o Senhor permite e abre a boca daquela mula e fala com ele. Porventura isso é costume meu de ficar parando no caminho assim? E Balaão fica surpreso, que a mula falando com ele, e ele fala, não. Então por que você está me batendo? Aí Deus permite que o Senhor permite que os olhos dele se abrem. Ele vê então o anjo da morte. E o anjo da morte, então, o anjo que estava ali para matá-lo, o anjo com a espada para matá-lo, fala com ele que por causa da atitude dele, o Senhor enviou aquele anjo, enviou ele para matá-lo. Mas aí a mula não foi até ele, nem a mula empacou e então salvou a vida de Balaão. Nós vemos então, sabe, que às vezes estamos para tomar decisões e às vezes começa a acontecer várias coisas. Acontece uma coisinha, acontece outra, e a gente vai ficando indignado, a gente vai insistindo naquela situação, vai insistindo, até que a gente faz. Interessante, depois que a gente faz, a gente vê que não era o caminho certo, que não era a decisão correta. E a gente pensa, mas por que eu não entendi? Por que eu não ouvi? Por que eu não parei? Por quê? E muitas vezes Deus está falando com a gente em coisas pequenas e a gente ignora aquelas coisas, aqueles avisos, vai atropelando tudo. E nós precisamos ter o cuidado de orarmos ao Senhor acerca de alguma coisa, a decisão, e não simplesmente orar, mas orar, ouvir o direcionamento de Deus, e mesmo que o direcionamento de Deus seja diferente daquilo que a gente queira, nós precisamos acatar, sabendo que nós não entendemos o futuro, nós não conhecemos o futuro, nem nós mesmos, às vezes a gente conhece bem, e por isso nós precisamos do direcionamento de Deus, que tem o melhor para nós, que deseja o melhor para nós e tudo conhece. Então, se Deus está te dando a direção, ao contrário daquilo que você está querendo hoje, ouça a voz de Deus, sabe? Ouça a voz de Deus, é muito melhor, sabe? Você vai sorrir depois, mesmo que você não entenda, mesmo que você não queira, sabe, essa direção de Deus, mas acate ela, saiba que vai ser o melhor para você. Não seja como uma criança pirracenta, que insiste em algo, chorando, esperneando, de todas as formas para que o pai ou a mãe faça aquilo que ela quer. Mas venhamos ouvir a voz de Deus. E se Deus está dizendo não, ouça, obedeça e se alegre, porque Deus te ama e está cuidando de você. Amém? E daqui a pouco você vai ver por que Deus te pediu para parar, por que Deus te pediu para ir, por que Deus pediu para você orar mais um pouquinho. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente.